Seja bem-vindo ao Conexão Saúde. Hudson Portela na sua tela para te trazer notícias, informações e novidades sobre patologia, sobre como cuidar melhor da sua saúde. Então fica aí que hoje o papo está muito interessante. Nós vamos falar de uma doença que atinge milhões de brasileiros, a hipertensão. E se não cuidada da forma correta, pode evoluir para casos muito graves como a insuficiência cardíaca. Para esclarecer tudo isso, convidamos o Dr. Edival, que é cardiologista e tem uma vasta experiência no cuidado da saúde cardiovascular. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Hudson. É um prazer muito grande estar aqui com você, participando do Conexão Saúde, esse programa que vem trazer informação de qualidade para a feira e todo o país, na verdade, né? Com o mundo digital, não se restringe à Feira de Santana, mas a todo o país e a todo mundo, né? Onde tiver um brasileiro, pode ter informação com a gente. É isso aí, vai aprender um pouco mais com a gente hoje. E para começar, o que de fato é hipertensão? Bom, Hudson, então, hipertensão, na verdade, como o próprio nome diz, é quando o sangue circulante ele tem uma pressão interna um pouco maior do que aquilo que é esperado para o nosso organismo, né? Então, assim como uma mangueira tem uma pressão naquela água passa por dentro, no nosso aparelho circulatório também o sangue passa por utiliza uma certa pressão para se mover. E o nosso corpo inteiro é adaptado a isso. Então, as engrenagens do nosso organismo está condicionada a essa pressão. Quando ela se modifica um pouco, isso pode gerar adaptações, modificações, que eventualmente podem ser coisas graves. Por isso que ela é considerada uma doença silenciosa? A hipertensão, ela não traz manifestações assim clínicas, como eventualmente a gente até ouve falar dos pacientes. O paciente fala assim, Edival, eu não estou sentindo nada, eu não estou com dor de cabeça, eu não estou sentindo tontura, eu não estou tendo dor na nuca, eu estou com hipertensão mesmo. E o que a gente explica é que a hipertensão não traz sintoma algum. O sintoma da hipertensão é muito tardio. Porque as mudanças geradas por essa hipertensão demoram muito tempo para se mostrarem. Então, essa pressão aumentada faz com que o nosso organismo se modifique. E essa modificação é muito lenta. Demora anos, décadas para isso ocorrer. As artérias ficam mais espessadas, ficam mais rígidas, mais musculosas. Elas vão se alterando para poder conter aquela pressão mais aumentada. Sim. E são essas alterações que decorrem de muito e muito tempo de adaptação, que são responsáveis pelos efeitos reais da hipertensão, que são aqueles eventos que ouvimos falar, né? AVC, doença renal, doença ocular, doença circulatória, né? Então são essas doenças sistêmicas que podem afetar diversos órgãos. Então é uma doença silenciosa, as manifestações são tardias, e na maioria das vezes a primeira manifestação é um evento trágico. Entendi. Então, eu acho que você já me responde a próxima pergunta que eu faria. Esses são os principais riscos de ter hipertensão? Pois é, quando a hipertensão modifica a nossa circulação, Hudson, o que acontece? Existem alguns órgãos que são mais vulneráveis, são mais suscetíveis a isso, né? Então veja, o coração, por exemplo, é uma bomba e ele lança o sangue, ele ejeta o sangue dentro de uma artéria. E essa artéria vai distribuir esse sangue para o nosso organismo inteiro. Então verifique o seguinte, se esse sangue vai ser ejetado numa artéria endurecida, muito rígida, ele vai ter que fazer um esforço maior para conseguir lançar esse sangue. E é natural que esse coração precise passar por adaptações também. Esse coração vai se modificar, ele vai ficar também mais endurecido, ele vai ficar mais rígido. Uma série de modificações internas vão acontecer no músculo desse coração. Fibrose, inflamação, uma série de alterações que serão necessárias para que o coração consiga enviar esse sangue, agora contra uma força, uma resistência que se fez. Sim. Então, esse coração sofre e pode desenvolver uma série de doenças, como insuficiência cardíaca, como um infarto e como tantas outras doenças do coração. O cérebro também. A mesma alteração que o nosso coração passa, o cérebro também vai passar. As artérias vão ficar mais fragilizadas, aumentando a chance de isquemia cerebral, de AVC, de derrames, né? As artérias renais, as artérias da circulação periférica das pernas, da retina, do olho. Então, na verdade, essas alterações circulatórias podem gerar doenças graves no coração,
sobretudo no cérebro, na circulação periférica, nos rins, nos olhos. Esses são digamos assim, os órgãos mais vulneráveis e são aqueles órgãos onde as doenças causam mais efeitos graves assim para o ser humano. Entendi. O senhor falou que a gente começou falando sobre a doença silenciosa, mas existe alguma forma de características que eu possa perceber e ter, aqui pode ser um indício de um problema cardiovascular, ou não? Eu só consigo perceber de forma tardia mesmo, não tem outra forma, será os exames? Pois é uma questão assim, interessante, porque você me diz, você me pergunta, bom, na sua cabeça você pensou, eu sei que é uma doença que pode, ao longo do tempo, trazer graves danos e danos irreversíveis. Sim. É uma doença que você está me falando que, em geral, não traz sintoma nenhum, é uma doença assintomática ou silenciosa, como você bem chamou. Você falou assim, bom, como é que eu descubro que ela está ali se ela não dá sintoma? Exato. A forma de você identificar é muito simples, é através de uma verificação de pressão arterial. Então veja, eu não vou ter sintoma clínico, é diferente de uma enxaqueca, Sim. é diferente de uma pneumonia que eu tusso, é diferente de uma infecção urinária onde arde a minha urina, aqui não tem sintoma algum. A única forma de você identificar se você tem ou não tem essa doença é antecipar o diagnóstico. E como é que você antecipa o diagnóstico? Medindo a pressão arterial. Então, a forma de você identificar se você é hipertenso ou não, não depende de sintoma, não é por sintoma. Você mesmo assintomático, e deve ser assim, você deve fazer periodicamente a verificação de sua pressão arterial. E hoje, os aparelhos de pressão estão aí largamente disponíveis, não precisa ir em médico. A gente, na enfermagem, posto de saúde, farmácia, até em casa nós temos aparelhos de pressão. Então, fazer uma verificação de pressão, esse sim é a forma de você fazer o seu diagnóstico precoce. Entendi. Existe um público que é mais suscetível a doenças cardiovasculares, doutor? Tem sim. Então, de uma forma geral, as pessoas, existem diversas comorbidades ou fatores de risco que aumentam o risco do indivíduo, tá certo? O principal é o envelhecimento, tá? Então, o aparelho circulatório envelhece como todo o corpo e essa variável é a mais, digamos assim, associada a eventos. Ou seja, a cada ano da nossa vida, o risco individual aumenta, tá certo? Bom, quanto a isso, a gente não tem muito o que fazer. Na verdade, envelhecer é uma dádiva. Graças a Deus que envelhecemos, né? Existem outros fatores de risco que esses sim são modificáveis e a gente pode atuar. Por exemplo, a hipertensão é um deles. Eu posso reduzir esse fator de risco. A presença de hipertensão não tratada aumenta muito o meu risco, sobretudo de AVC, mas de infarto e de doença circulatória de uma forma geral. Eu tenho que tratar. Diabetes. Então, o açúcar aumentado no sangue aumenta muito o risco cardiovascular. Colesterol alto, triglicérides alto, né? Então, se as minhas gorduras, se os meus lípides estão aumentados, aumenta também o risco de eventos cardiovasculares. Tabagismo. Hoje é cada vez mais incomum o uso do cigarro. Mas tem agora esse cigarro eletrônico que também traz risco, né? Nós temos os maus hábitos de vida, o estilo de vida ruim. Então, quer dizer, o sedentarismo, a obesidade é um fator de risco. Isso contribui para eventos cardiovasculares. Então, a prática de exercícios físicos, seja em uma academia, fazendo um exercício resistido, seja numa natação, seja correndo na avenida, seja fazendo uma bicicleta, qualquer tipo de esporte é muito bem-vindo. Então, do ponto de vista de modificação, aquilo que a gente pode, digamos assim, gerenciar, esses fatores de risco são os mais importantes. Manter o indivíduo saudável, fazendo atividade física e se alimentando bem, diagnosticando e tratando os fatores de risco, repetindo, tabagismo, largar absolutamente qualquer forma de cigarro. O álcool também entra aí? O álcool também. O álcool é um fator de risco importante, sobretudo em nosso meio, para as cardiopatias. O álcool é extremamente tóxico para o coração. E nós temos, por exemplo, um ambulatório de insuficiência cardíaca, né, que já tem muitos anos que eu assumo na Universidade Estadual de Feira de Santana, e o álcool aqui em nosso meio é uma das causas mais importantes de insuficiência cardíaca. Então, é de fato um tóxico e importante em nosso meio, aqui no Nordeste, na Bahia, e sobretudo em Feira de Santana, tá certo? Então, cigarro, bebida, prática regular de exercício físico, controlar o colesterol, controlar o açúcar e controlar a hipertensão.
Feito tudo isso aqui, pronto, a gente vai seguir a vontade de Deus. É interessante que dos últimos programas, eu acho que dos últimos 4 programas, o hábito saudável é crucial para evitar ou para reduzir. E aí eu já faço uma outra pergunta. Tenho hipertensão, eu consigo reduzir ela? Ou tenho hipertensão, sempre vou ter, não tem como reverter? Veja só, a hipertensão, a definição é de ser uma doença crônica, tá certo? Sem cura, tá certo? Ou seja, se você fez um diagnóstico apropriado de hipertensão, a não ser que ela seja secundária, que tem uma causa específica gerando, o que é muito incomum, na hipertensão comum, chamada essencial, ela é crônica. Ou seja, você vai viver com ela para sempre. Agora, você tem um espectro de gravidade do hipertenso. Você tem um grande hipertenso com cifras pressóricas muito altas e você tem um pequeno hipertenso com pressões alteradas, mas moderadamente ou discretamente alteradas. Sim. Veja, quando você pega um hipertenso, e ele é hipertenso para sempre, se o diagnóstico for feito de forma correta, mas não é um grande hipertenso, ou de repente até moderadamente hipertenso, e ele é um indivíduo, digamos assim, hipoteticamente sedentário, ele está fora do seu ambiente de saúde que seja o ideal, e de repente ele identifica essa falha, ele corrige essa falha, passa a ser um indivíduo agora ativo, fazendo atividade física regular, controla o seu peso, melhora a sua alimentação, e isso tem um efeito sobre a hipertensão muito grande. E você consegue cair muito a pressão arterial se você aderir a um estilo de vida saudável. Então, um indivíduo que é hipertenso, ele pode ter a sua hipertensão corrigida completamente se ele adotar e manter um estilo de vida saudável. Então, embora eu diga que a hipertensão, uma vez feito o diagnóstico, é para sempre, eu quero dizer que a adoção de bom estilo de vida pode ser suficiente para controlar essa hipertensão e não ser necessário o uso de medicações, por exemplo. Ele é um hipertenso, Sim. mas é um hipertenso controlado apenas com um estilo de vida saudável. Então, a sua pergunta, normal. um hipertenso pode corrigir a sua pressão sem medicação? Pode. Se ele aderir a um estilo de vida saudável, isso é possível e acontece em uma boa parte das pessoas. Entendi. Continua sendo hipertenso, porém controlado. Com o estilo de vida. Sem medicamento. Sem medicação. Entendi. Outro fator importante é a alimentação. Uma boa alimentação pode ajudar nessa regulação? Pode sim. A medicação é fundamental. A alimentação é fundamental. Nós temos 2 padrões assim de dieta que utilizamos, né? A gente chama de dieta do Mediterrâneo e dieta DASH. O que elas têm em comum assim? Bom, é uma alimentação natural, tá? Então a gente vai preferir vegetais, hortaliças, legumes, tá certo? A gente vai evitar as frituras, a gente vai evitar os doces, a gente vai evitar o excesso de carboidrato, a gente vai evitar as comidas assim muito processadas, com muito sal, tá certo? Essa é uma base, a gente vai evitar as carnes vermelhas, não é algo que seja fora da possibilidade, pode sim comer carne, mas evitar as carnes gordurosas, aquelas carnes mais pesadas, prefiro carnes mais magras, né, se for comer carne vermelha, peixe, frango, ovo, carnes magras. Esse contexto alimentar, uma alimentação mais saudável, ele é fundamental porque reduz muito também a pressão arterial. O que a gente estava falando há pouco. O estilo de vida, embora a gente tenha reforçado muito a importância do exercício, a alimentação está embutido nisso aí. Então, quando a gente fala do estilo de vida saudável, a gente está falando em 3 coisas, basicamente. A gente está falando em prática regular de exercício, e aqui a gente está dizendo o seguinte, talvez 3 horas por semana, né? Talvez mais no mais jovem, talvez mais se o indivíduo tiver condições físicas, Sim. osteomusculares para ele poder fazer, mas pelo menos 3 horas, digamos assim. Uma alimentação mais natural, evitando isso que a gente falou, gordura, excesso de carboidrato e sal, preferindo mais comidas naturais e magras. Ok. E terceiro, ter uma vida saudável do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, evitando o estresse, que também é um outro fator de risco. Então, se a gente consegue ter uma vida, uma convivência boa em sociedade, se a gente consegue se alimentar bem, se a gente consegue manter uma prática de atividade regular, tudo isso aqui contribui para que a gente controle a nossa pressão arterial. Sim, sim.
quando eu cheguei perto dos 30, eu comecei a pensar na minha saúde não como vaidade de estética. Eu falei assim, eu quero fazer o que eu faço hoje nos meus próximos 10, 20, 30, 40 anos à frente. Então eu não vou deixar para cuidar da minha saúde lá. Eu cuido hoje para que lá eu consiga fazer o que eu... tentar pelo menos fazer o que eu ainda faço hoje. A gente falou da doença silenciosa e aí eu vou caminhar para aquele lugar. O paciente entendeu o que ele tem, fez todo o diagnóstico, o médico falou, você vai ter que tomar aqui alguns medicamentos. Ah, doutor, não queria. Essa medicação, esse tratamento tem algum efeito colateral? Ah, vai dar sono, vai dar moleza, eu não queria fazer, vai mudar a minha vida. Existe algum critério desses assim que possa atrapalhar o dia a dia da pessoa para ela não querer fazer o tratamento? Olha, o tratamento de hipertensão, ele é assim, muito bem aceito. Né? Não é que não existem efeitos adversos, eventualmente existe, mas para a grande maioria das pessoas não tem efeito algum, do ponto de vista de efeito colateral. Então as pessoas tomam as suas medicações e se sentem muito bem. Tem algumas classes que existem alguns efeitos adversos, né? Esperados eventualmente. Então às vezes você usa uma medicação que às vezes irrita um pouquinho, pode dar um pouquinho de tosse. Mas se isso acontecer, você me fala, a gente troca para uma outra. Às vezes tem alguma medicaçãozinha que fazem dilatações assim nas artérias e quando dilata um pouquinho, extravasa um pouquinho de líquido e pode dar um inchaçozinho às vezes no pé. Se você tiver esse inchaçozinho, eu venho aqui ajusto. Mas efeito adverso assim grave é extremamente raro. Eu confesso que não me recordo de nunca ter visto nenhum efeito colateral grave com antihipertensivo. Sim. Então são medicações assim extremamente seguras, né? Largamente testados, são milhões e milhões de pessoas que usam essas medicações em todo lugar do mundo, né? Há muito tempo. Então são medicações extremamente seguras. Além de serem muito seguras, são muito eficientes. Graças a Deus, um problema que a gente não tem é a dificuldade de tratar a hipertensão. As medicações são muito eficientes, tá certo? E outra, são acessíveis. Porque antigamente nós tínhamos ótimas medicações, mas eram medicações muito caras. Então, ou não tinha as medicações. Então você fala assim, bom, eu tenho em tese a forma de se tratar, eu tenho, mas essa medicação ou não é acessível do ponto de vista econômico, ou não é acessível porque ela não está disponível. Hoje não há isso. Sim. Então, se você estiver no SUS e você fala assim, olha, hoje eu estou desempregado, eu não tenho condição de comprar medicações, eu posso pegar na minha unidade de saúde? Pode. A medicação funciona? Funciona. Funciona bem? Funciona absolutamente bem. Controla? Controla, sem dúvida alguma. Então, hoje, o indivíduo que compra a sua medicação na farmácia privada, o indivíduo que pega essa medicação na unidade de saúde da família, seja um ou seja outro, ele vai ser bem tratado e vai controlar. Então, as medicações hoje são acessíveis e são eficientes. Curiosamente, o grande problema, Hudson, é o seguinte, a gente chama assim a gente brinca na faculdade que é a regra dos 30. Então, quem é hipertenso, dos hipertensos, 30% sabe que são. Daqueles que sabem que são, 30% tratam. Daqueles que tratam, 30% controlam. Então, o que acontece? O diagnóstico é fácil demais. É só um aparelho de pressão, todo mundo tem acesso. O remédio está aí, o acesso é fácil. Ora, por que não está todo mundo tratado e controlado? Porque o ser humano é complicado. O ser humano não quer ir ao médico, não quer fazer a medida de sua pressão, deixa de fazer o diagnóstico, a gente perde aí 70% das pessoas. Quando faz o diagnóstico, ele tem desculpa de toda a ordem para não usar o remédio. Porque o remédio, eu vou ficar viciado em remédio? Não, não vicio em remédio não. O uso é contínuo porque a doença é crônica, mas não traz vício nenhum. Olha, o remédio interfere, faz mal, danifica o meu rim. Não, não danifica o seu rim, ele protege o seu rim. Ele é um protetor do seu rim. Olha, ele piora a minha parte sexual. Não vai piorar a sua parte sexual, porque se você está colocando o seu organismo inteiro no sistema, eu estou organizando tudo, sua circulação está melhorando, vai melhorar a sua parte sexual. Mas as pessoas ouvem na internet, no WhatsApp, diversas assim fake news, e isso atrapalha um pouco o uso da medicação. A outro aspecto é que alguns deles não compreendem a importância, por não estarem sentindo nada, como a gente chamou a atenção. Ora, se eu não sinto nada, para que usar remédio? Né? Eles não compreendem que o fato de não sentir nada não quer dizer que não haja uma gravidade ali. E eu faço sempre uma comparação assim, simples, e isso eu acho que fica bem claro para a pessoa. Ora,
Se eu tenho digamos o seguinte, olha, eu tenho um câncer de próstata, não estou sentindo nada. Mas é uma bobagem? Não, eu vou tratar. Olha, eu tenho um câncer de mama, não estou sentindo nada. Foi um acaso, eu fiz um exame e identifiquei. Ok, não estou sentindo nada. Eu vou deixar? Não, eu vou tratar. Então o fato de estar tendo sintoma ou não é só um aspecto, não quer dizer que seja o mais importante. Sim. Tem doenças que não dão sintoma algum e são extremamente relevantes e o seu tratamento é importante. Então tratar a hipertensão está nesse cenário. Não sente nada, mas é importante tratar, né? E daqueles que tratam, às vezes o indivíduo fala assim, bom, já estou usando meu remédio, eu não volto mais, sem saber se aquilo deu certo ou não. Porque a gente precisa fazer uma intervenção, que é o tratamento, e checar para ver se deu certo. E aí o médico vai ajustando as medicações. Porque, como a gente falou há pouco, Hudson, o tratamento é probabilístico. Pode ser que no paciente A o remédio foi sensacional, mas no paciente B não fez o efeito esperado. E eu só vou saber isso quando ele trata e retorna. Vou fazer seu exame e vou verificar como é que evoluiu. Melhorou? Maravilha, show de bola, vamos embora. Não melhorou, ou eu vou trocar, eu vou acrescentar alguma coisa. Então, esse outro aspecto do acompanhamento também é uma dificuldade. Entendi. Já respondeu a minha pergunta. Por que alguns pacientes param no meio do processo? É exatamente isso aí. Eu queria exatamente essa frase do senhor, de conscientizar para que as pessoas entendam que não estou sentindo nada, vou parar. Não pode. Não pode. Conheço pessoas que pararam e tiveram vários problemas mais graves. Eu queria saber em relação a como é que a saúde pública tem se atentado aí para a prevenção, para o tratamento da hipertensão e o cuidado da população. Pois é, então a gente diria o seguinte, quais são os 3 eixos aqui que a gente precisa para tratar, tá certo? Eu preciso fazer o diagnóstico e preciso oferecer o tratamento, tá certo? O outro aspecto que é importante é a educação, que é isso que a gente está fazendo. Então eu preciso dar informação em larga escala e reforçar. A pessoa fala assim, todo mundo sabe. Eu sei, mas a gente precisa reforçar, bater nisso o tempo inteiro, tá certo? E com estratégias diversas, com diversas estratégias. Talvez a gente ir ao local onde o indivíduo está, estimular que medida de pressão seja verificada, por exemplo, nas escolas, né? Que os pais das crianças tenham mais acesso, né? Que campanhas que indiquem a importância de verificar a pressão sejam lançadas, não é? Que as medicações importantes para o tratamento da pressão estejam disponíveis no posto de saúde, tá certo? Por quê? Quando o indivíduo vai ao posto e ele não encontra a medicação uma vez, ou 2 ou 3, ele perde a credibilidade no sistema. Não é só o fato da pressão dele não ser tratada, que é uma questão individual, mas o sistema como um todo perde a sua credibilidade. Ora, para que eu vou no posto e lá não resolve nada? Eu perco, eu diminuo, eu reduzo, digamos assim, a importância do meu sistema de saúde. Então é fundamental, como uma forma de você reafirmar a importância do sistema de saúde público. E segundo, o mais importante para o meu indivíduo é que ele trate a pressão dele. Então disponibilizar essa medicação. E terceiro é o acompanhamento. Eu tenho que dar acesso. Como eu falei para ti, não basta só eu fazer o diagnóstico e tratar. Eu preciso verificar se deu certo. E o indivíduo, ele tende a entropia, a abandonar o caos, não é isso? O universo não diz que é assim, tende a entropia, né? Ao caos. Então, ele começa perfeito. Ele faz sua alimentação, faz seu exercício, usa seu remédio. Daqui a 6 meses, ele já não está usando os remédios direitinho. Daqui a 1 ano, ele está usando algum remédio e o exercício ele já deixou. É assim que vai funcionando. Então, a gente precisa estar numa atividade quase monastérica. A gente precisa estar o tempo inteiro vendo esse indivíduo e reforçando, reafirmando essas importâncias, estimulando, motivando. Isso é para a vida toda. Eu preciso que ele mantenha isso durante décadas. Então, esse acompanhamento, garantir que esse paciente retorne é fundamental. Então, os agentes de saúde são importantes nisso. A unidade de saúde da família, identificar o indivíduo, se ele não está vindo à sua unidade, convocá-lo, trazê-lo ativamente e não deixar esse indivíduo solto. Então, diagnóstico, educação, diagnóstico, tratamento, e o tratamento a gente entende aqui como um acompanhamento também desse indivíduo. É isso que o sistema de saúde tem que fazer. É isso aí. Obrigado, doutor, pelo papo. Aprendi muito, eu acredito que você que está em casa aí também tenha aprendido. Queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem final para quem está em casa assistindo e precisa se conscientizar de que
cuidar da sua saúde, da sua alimentação, para evitar, e caso já tenha ali alguma dificuldade ali, já tenha percebido pelo seu monitoramento da pressão arterial, precisa procurar uma saúde pública aí para cuidar. Então deixa uma mensagem para quem está em casa aí. Então, a todos que estão assistindo aqui o programa Conexão Saúde, eu quero reforçar o seguinte, e peço encarecidamente, a hipertensão, embora seja silenciosa, não é uma bobagem. Verifique a sua pressão arterial. Se você tem mais do que 40 anos, pelo menos uma vez ao ano, meça a sua pressão se você não for hipertenso. Se você for hipertenso, siga as recomendações do seu médico. Mantenha um estilo de vida saudável. Tente adaptar. Tente colocar um pouco de exercício. Melhore sua alimentação. Tire os maus hábitos. Segundo aspecto, faça o uso regular dos seus remédios. Não deixe suas medicações de lado. Não falhe as suas medicações. E por fim, mantenha um acompanhamento com seu médico. Não basta apenas o diagnóstico e o tratamento. Ele precisa acompanhar você, verificar os seus exames, como você está evoluindo. São coisas muito simples, até de graça, não há custo em nada disso. Você pode fazer no SUS isso. E isso vai garantir a você saúde, que você envelheça com saúde, aproveitando sua vida, sua família e tudo mais. É isso aí. Esse foi mais um Conexão Saúde. Obrigado, doutor, pela presença, pela conversa. Foi muito rica. E na terça-feira, às 14 horas, nós temos mais e eu estou te esperando aqui.